A autoridade do Filho. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o livro de João, ou continuar falando sobre o livro de João, que estávamos falando nos vídeos anteriores. Mas antes, eu quero pedir aos irmãos, aos amigos, que se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, que marque o sino das notificações. É muito importante que você se inscreva aqui, é muito importante que você marque o sino das notificações e que também que você dê o seu like. Eu agradeço por essa ajuda que você está dando neste canal para divulgar mais e mais essa mensagem do Evangelho. Vamos aqui ler a autoridade do Filho, que está no livro de João, capítulo 5, no versículo 19 em diante. Nós vamos ler simultaneamente, falando sobre cada versículo, porque esta palavra, Jesus fala ela inteira. Jesus está falando sobre isso. Então, é muito importante ouvirmos com atenção aquilo que Jesus está falando. Então, no versículo 19 diz assim: Então Jesus lhe falou, em verdade eu vos digo, não pode o filho fazer nada por si mesmo, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo o que ele faz, o filho também semelhantemente o faz. Primeiro Jesus fala em verdade, e quando ele fala em verdade, ele está dizendo, eu prometo para vocês, estou prometendo para vocês que não pode o filho fazer nada por ele só, por ele próprio. Não pode o filho fazer nada por si mesmo se o pai não estiver com ele, se o pai não fizer com ele, se o pai não estiver dando o seu respaldo a ele. Então o que Jesus está falando é que tudo aquilo que ele faz, o seu pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, está com ele naquele momento, fazendo com ele aquilo que ele está fazendo. Então, eles estão em comum acordo para que aquilo seja realizado, para que aquilo seja feito. Milagres, prodígios, palavras, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez, também o Pai o fez. E ali ele diz assim, porque tudo que ele faz, o Filho também semelhantemente o faz. Isso ele está falando que eles são exatamente uma única pessoa. Deus é uma única pessoa, mas Deus também é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Deus é um só, Deus também está dividido em três simbologias aqui, em três personagens: Pai, Filho e Espírito Santo. Já falamos como isso, eu dei até um exemplo sobre o sol. O sol, a figura que você vê ali, é como se fosse Deus Pai. A luz que vem do sol até você, esse é o papel de Jesus. E o calor que você sente do sol, esse é o papel do Espírito Santo. Então, é o único sol, mas em três substâncias. Esse é o nosso Deus. E ele diz assim, porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que ele faz, ele mostrará obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Até agora, Jesus estava fazendo obras, e ele fez, nesse momento aqui, algumas maravilhas em relação aos samaritanos. Ele tinha transformado a água em vinho em Caná da Galileia, e naquele momento ele tinha mandado aquele paralítico se levantar e levar a sua cama. Aquele paralítico que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda. Então, ele falou para os seus discípulos e para as pessoas que o acompanhavam ali, para os curiosos, para os ouvintes, para os transeuntes, as pessoas que estavam andando ali, ele falou assim, que o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo que ele fez. Tudo que ele fez, o Pai mostrará. E lhe mostrará obras maiores do que esta, para que vos maravilheis. Então, ainda viriam coisas grandiosas, ainda vamos ver coisas maiores que Jesus vai fazer aqui no seu ministério, aqui no momento em que Jesus está entre nós na terra. E ele continua no versículo 21, ele diz assim, porque como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida ao que ele quer. E ele fala aqui de uma vida
uma vida, é, uma vida futura, uma vida que vale a pena realmente ser vivida. Quando ele fala de ressuscitar os mortos, ele fala literalmente de ressuscitar os mortos, mas ele fala também de ressuscitar uma pessoa que já está morta espiritualmente. Ele fala também aqui de ressuscitar uma pessoa que não anda com Deus, que não conhece a Jesus, que não sabe quem é o Senhor. Mas ele fala aqui que assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. E aqueles que ele quer, aqueles que ele fala o Evangelho, aqueles que vão adiante dele, aqueles que ele busca, aqueles que ele quer abençoar. E você pergunta, a quem Jesus quer abençoar? A todas as pessoas que se dispõem a ouvi-lo, a dar atenção à sua palavra e à sua doutrina, aquilo que ele mostra para cada um de nós. Então, quem ama o Filho, ama também o Pai. Quem ama o Pai, ama também o Filho e faz a sua vontade. Aquele que faz a vontade do Pai, também faz a vontade do Filho, porque os dois são uma só pessoa. Então, ele está falando aqui sobre isso, que assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, também o Filho dá vida a quem ele quer. Pois, o versículo 22 diz assim, pois o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo juízo. Quer dizer que o Pai não vai julgar a sua vida, mas ele deu ao Filho Jesus Cristo todo o poder de juízo. E mesmo que ele tenha dado a Jesus o poder de juízo, o Filho não vai julgar você, não nesse momento, nem nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, você não será julgado pelas suas obras. Porque se você coloca a sua vida diante de Jesus e o aceita como seu único e suficiente Salvador, então Jesus perdoa teus pecados e esquece tudo aquilo que você fez no passado. E a sua vida nova se abre diante de você e aquilo que você fez no passado vai para o esquecimento. Mas se você passa desta vida para a próxima sem a presença de Jesus, então vai ter um momento que você vai ser julgado. Todos serão julgados diante do tribunal de Cristo. E aqui ele disse que o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, todo juízo. 23 diz assim, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mais uma vez ele fala que eles são um. Aquele que ama o Filho, ama também o Pai. Aquele que diz que ama o Pai, mas não ama o Filho, não ama o Pai, porque o Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho são um. Assim como você e seu filho praticamente são uma única pessoa, porque ele saiu de dentro de você. Ele saiu do seu DNA. Então, o seu filho pertence a você, ele é parte de você, ele é parte do seu sangue. Ele leva o seu nome, ele leva as suas características físicas, ele leva o seu sangue. Ele é parte de você. E o filho também, ele é parte do Pai. O Filho, ele é parte do Pai. E ele diz, a fim de que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou o Filho. Então, nós honramos o Pai porque nós sabemos que ele enviou o Filho. Então, se nós honramos o Pai, nós também temos que honrar o Filho. Assim como nós cremos que Deus é o Senhor, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. O versículo 24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra. Estamos aqui falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre a palavra de Jesus. Quem ouve essa palavra, tem a vida eterna. Mas acontece que muitas pessoas não ouvem.
Muitas pessoas vêm aqui ou passam aqui, mas não ouvem a palavra. Apenas mudam o vídeo, mudam, apagam, tiram o vídeo porque não querem ouvir. E muitas pessoas não ouvem porque não estão preparadas para ouvir, não querem ouvir, ou não dão crédito para esta a palavra, para esta pregação. E o Senhor diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, e é Ele quem está falando exatamente agora. Ele diz: quem ouve a mim, quem me ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, precisa ouvir a palavra e crer naquele que o enviou, naquele que o enviou para a terra, naquele que mandou que ele fosse ali fazer aquele serviço, fazer aquela prestação, viver aquela vida entre os homens. Foi ele que mandou, o Pai mandou o Filho. Então ele diz que quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou ele, tem a vida eterna. Então tem a vida eterna quem ouve o Pai e crê que Jesus o enviou. Quem ouve o Filho e crê que quem o enviou tem a vida eterna. E não entrará, continuação desse versículo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso mesmo que está escrito, né? Não entrará, não terá a condenação, não será condenado. Aquele que ouve a palavra, aquele que ouve o Senhor, ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, né? Crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, não será condenado. Ele já tem a vida eterna e não será condenado. Mas ele passou daquela morte que teoricamente todos passarão, diretamente para a vida. Então é isso mesmo, meus amigos. Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que ouve a Jesus e crê que ele foi enviado pelo Pai, passará dessa morte para a vida eterna. Então, a morte, ela é o último obstáculo para encontrar com Jesus. É o último obstáculo a ser vencido para que nós tenhamos a vida eterna. E essa vida eterna, ela não está em um cálice sagrado. Ela não está em uma tecnologia. Essa vida eterna está na palavra de Jesus. Na sua palavra, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é nessa palavra que está a vida eterna. E no versículo 25 ele diz assim: em verdade vos digo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos são aqueles que estão nas sepulturas, aqueles que passaram para Jesus, ouvirão a voz do Mestre. Lá no livro de Apocalipse fala sobre isso. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo, as pessoas que creram nele, as pessoas que entregaram sua vida a ele, ou aqueles que passaram para a vida eterna, aqueles que morreram, ouvirão a voz de Jesus, ouvirão a voz do Mestre e viverão. Ressuscitarão primeiro. Aquelas pessoas estarão primeiro com o Senhor, se encontrarão nos céus com aqueles que forem retirados dessa terra no dia em que Jesus vier buscar aqui a sua igreja. Ouvirão a voz do Mestre, ouvirão a voz de Jesus e viverão. O versículo 26 diz: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, o Pai tem a vida, ele é a vida mesmo, a vida está no Pai,
ele tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. A nossa vida, ela depende do Senhor, né? O Senhor determina até que momento nós vamos ter essa vida, nós vamos viver neste mundo. Porque vai ter um momento, minha gente, que todos nós passaremos dessa vida para uma outra vida, né? Vamos passar pela morte. Esse corpo aqui que vocês estão vendo vai deixar de existir, né? Esse corpo, esta casca que vocês estão vendo por fora, vai deixar de existir. E o que vai existir é a minha vida verdadeira, que está dentro de mim. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele está dentro de você. Então, se você tem o reino de Deus dentro de você, o que tem de importante em você é a sua vida interior, a sua alma, o seu espírito. Reino de Deus que habita dentro de você. Então, quando ouvirem a voz do Mestre, ouvirem a voz de Jesus, eles ressuscitarão, eles viverão. Por quê? Porque o Filho também tem a vida em si mesmo. A vida pertence a Ele. Ele determina quem morre, quem vive. O Senhor Jesus, por muitas vezes, ele ressuscitou pessoas no seu ministério. Uma dessas pessoas foi o seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Mas ele chegou ali na porta daquele túmulo e chamou Lázaro. Lázaro, vem aqui para fora. E no versículo 27 diz assim: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Jesus tem essa autoridade para fazer o julgamento. A autoridade foi dada pelo Pai para que ele julgasse. E vai chegar o dia em que nós todos seremos julgados. Porém, aqueles que aceitarem a Jesus, aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, passarão da morte para a vida eterna. E ele continua no versículo 28, dizendo assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz. Ele está falando mesmo dos mortos. Todos aqueles que estiverem mortos ouvirão a voz de Jesus. Todos, de todas as raças, credos, de todas as idades, todos ouvirão a voz de Jesus. E todos se levantarão da morte para serem julgados. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É por isso que nós temos que garantir a nossa segurança com o Senhor. Temos que aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, para que nós tenhamos o direito de morar nos céus com o Senhor. Porque vai ter um dia em que nós estaremos às portas do céu para contemplar a grandeza do Senhor, né? Não vos maravilheis, vem a hora em que todos ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, é o que eu estava dizendo, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não se engane, minha gente, todos nós passaremos pela morte, aqueles que fizeram o bem e aqueles que fizeram o mal. Todos ouvirão a voz de Jesus naquele dia, mas uns virão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. A condenação eterna, o Senhor fala dela muitas vezes. É como ali haverá choro e ranger de dentes. Imagino que ranger os dentes é sinal de dor, de sofrimento. Então, haverá choro, haverá lágrimas, mas não haverá mais volta. Aceite Jesus como teu Salvador. Tome uma decisão por Ele, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele vai te levar para junto dEle, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida
e vá morar no céu com o Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente e abundantemente, em nome de Jesus.